Na química, estudar as funções inorgânicas significa abordar 4 frentes importantes de agentes ou entidades químicas diferentes entre si, mas que compõem um grande grupo: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Esta primeira abordagem se faz através de arrênios. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre os ácidos aqui com você e dissemos que, na visão de Arrhenius, a sua teoria, que os ácidos são aqueles agentes químicos que, na presença da água, sofrem um processo denominado ionização, gerando como um cátion positivo o hidrogênio mais. Já as bases, na mesma visão desse autor, do Arrhenius, são agentes químicos que, na presença da água, sofrem um processo denominado dissociação. E o íon produzido é um ânion, é uma carga negativa para a hidroxila, OH. Então, estas seriam, inicialmente, as abordagens e afirmações feitas por Arrhenius. E aí a gente vai lembrar das características ou aquilo que serve para classificar tais funções inorgânicas. A acidez, a basicidade. Essa acidez e basicidade, elas possuem vínculo direto com uma definição química chamada pH. O que é pH, Vanks? pH significa potencial hidrogeniônico. Quando o meu pH é baixo, eu estou diante de uma solução ácida. Quando o meu pH é elevado, eu estou diante de uma solução básica. A acidez ela tem pH abaixo de 7, enquanto a basicidade tem um pH acima de 7, indo até 14. O pH igual a 7 seria uma substância neutra, a água pura, por exemplo. Solubilidade em água, a gente vai ter que entender que, apesar da água ser considerada o solvente universal, ela não é capaz de dissolver tudo. Se você pegar, por exemplo, o azeite e colocar na água, eles não são líquidos que venham a se misturar. A reatividade seria abordar com você a facilidade ou dificuldade da reação acontecer. E a condutibilidade elétrica, como nós estamos diante de estruturas que sofrem processos de ionização e dissociação, como é o caso, por exemplo, dos ácidos e das bases, eu tenho a plena certeza que eu vou ter partículas eletrizadas nessa estrutura. Se você tem íons nessa estrutura, abre-se a possibilidade concreta de quê? De condução de corrente elétrica. Então, esses aspectos aqui das funções inorgânicas, eles são presentes no estudo dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Acidez, basicidade, solubilidade, reatividade e condutibilidade. Quando a gente estudou primeiramente os ácidos, a gente apresentou para você que o processo que os envolve é o processo da ionização. Eles se separam em íons com carga positiva e com carga negativa. O hidrogênio para nós é o cátion, tá? Sempre vai ser o cátion. Compostos moleculares que se dissociam em íons em solução aquosa. Solução aquosa significa a presença da água. Possui hidrogênio, que é liberado quando o cátion é o dissolvido. Olha só que interessante. Eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos de ácidos. HCl, que é o ácido clorídrico, HCN, que é o ácido cianídrico, e o HCO3, que é o ácido carbônico. Bom, com essa galera que tem aqui, que a gente vai trabalhar, todas as vezes que você colocar essa galera aqui na água, eles vão sofrer ionização. Quer ver um exemplo? Ó, HCl, na presença da água, você vai quebrar essa molécula, vai ter uma ionização, vai ficar H+, mais Cl-. Esse aqui é o seu cátion, o Cl- é o seu ânion. Quais são as características, portanto, dos ácidos, além de sofrer o processo de ionização e liberar o cátion H+? O seu sabor. Ele é azedo, tem um sabor azedo, como, por exemplo, as frutas cítricas, o limão, a laranja. Eles são bons condutores de eletricidade, boa condução de corrente elétrica. Cuidado, isso aqui só vai funcionar se estiver em solução aquosa. Precisa estar na solução aquosa para que haja ionização. Os elementos que formam os ácidos, eles se formam por ligações covalentes. O que é uma ligação covalente? Ligação covalente é quando você tem a necessidade de 2 elementos ganharem elétrons. Via de regra, isso acontece entre os não metais. Família 4, 5, 6, 7 da tabela periódica. Eles ganham elétrons, né, Vanco? Sim, possuem grande eletronegatividade. No geral, os ácidos são tóxicos e corrosivos. Eles mudam a cor de certas substâncias através de indicadores ácido-base. Vanks, esses indicadores ácido-base, o que são isso? Isso aqui, meus amigos, são aqueles produtos que a gente utiliza em laboratório para saber se uma substância é ácido-básica sem necessariamente colocar a mão, levar a boca. Você pega, por exemplo, um indicador ácido-base como a fenolftaleína, presente inclusive na folha do repolho roxo. Você bate a folha do repolho roxo no liquidificador com água e pinga algumas gotas dessa sua estrutura
em substâncias no laboratório. Existirão mudanças de coloração para substâncias ácidas ou para substâncias básicas, e é para isso que servem os indicadores. Eles reagem formando sal e água. Ácidos reagem com base formando sal e água. Ácido mais base é a reação de neutralização. Sabe o que é que acontece? As propriedades ácidas são neutralizadas pela base, assim como as propriedades básicas são neutralizadas pelos ácidos, tá? E continua havendo liberação de quem? Do hidrogênio. O hidrogênio é o nosso cátion. Nos ácidos, o cátion é o H+. Se por acaso você formou um ácido com elemento de determinada família, isso aqui vai implicar diretamente na quantidade de hidrogênios ionizáveis. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, etc. Olha o exemplo aqui, ó. Ácido clorídrico reagindo com zinco, formando o sal cloreto de zinco, liberando o gás hidrogênio. Olha o processo aqui de ionização. Está vendo aqui nesse frasco escrito HNO3? Isso aqui é o ácido nítrico. Ácido nítrico. Na formação de hidrogênios, quando um ácido entra em contato com a água, ele se ioniza. Olha o exemplo aqui, ó. HCl ficou quem? H+, Cl-. O HF ficou quem? H+, F-. H2SO4. H+, mais SO4 menos 2. Eu gostaria de deixar bem claro que aqui tem um 2, tá? Ó, aqui tem um 2. Eu preciso colocar um 2 aqui, porque são 2 hidrogênios ionizáveis na molécula do ácido sulfúrico. Tem um 2 aqui. Classificação dos ácidos. Vamos relembrar. Os ácidos são classificados quanto à presença de oxigênio em 2 grupos. Ou você está diante dos hidrácidos ou dos oxiácidos. Tem ácido que não tem oxigênio. Por exemplo, olha, HCl. Tem oxigênio? Não. H2SO4 tem oxigênio? Sim. Então, isso aqui vai ter uma classificação, isso aqui vai ter outra. Quem não tiver oxigênio, você vai chamar de hidrácido. Quem tiver oxigênio, você vai chamar de oxiácido. Ácido sem oxigênio, hidrácido. Ácido com oxigênio, oxiácido. Tá beleza? Olha aqui os exemplos. Ó. HCl, HBr, HF, H2SO4, HNO3, H3BO3. Beleza? Ótimo. Número de hidrogênios ionizáveis tem relação direta aqui com a força. Eu vou mostrar para vocês. Quantos hidrogênios ionizáveis, ou seja, quantos hidrogênios você vai quebrar na molécula e vai liberar para a formação de cátions. Quando você tem apenas um hidrogênio ionizado, você chama essa estrutura de monoácido. Quando você tem 2 hidrogênios a serem ionizados, você chama de diácido. Quando você tem 3 hidrogênios ionizáveis, você chama de triácido. E quando você tem 4 hidrogênios ionizáveis, você chama de tetrácido. Muito fácil. Agora, cuidado com a força. Você vai ter que ter cuidado com a força porque existe uma regrinha muito importante. Os hidrácidos, quem são os hidrácidos? Vamos lembrando, são aqueles ácidos sem oxigênio. Tem um comportamento. Os oxiácidos têm outra regrinha. Os hidrácidos é muito fácil. Você só pode ter classificação, o ácido ele é forte, ele é moderado ou ele é fraco. Forte, moderado, fraco. O que é que você vai fazer? Será forte apenas um grupo de 3 hidrácidos, HCl, HBr e HI. Moderado só tem um, o HF. E o resto, Vanks, tudo fraco. Ah, que beleza. HCl, HBr e HI são hidrácidos fortes. HF, o hidrácido moderado. Os outros hidrácidos são fracos. Já os oxiácidos, você vai ter que fazer uma conta. Você vai pegar o número de hidrogênios, presta atenção, diminuídos do número de oxigênios. Você vai fazer O menos H. Você pega a quantidade de oxigênios menos os hidrogênios. Se essa conta te der 2 ou mais, você está diante de um ácido forte. Se esse cálculo aqui der 1, você está diante de um ácido moderado. Agora, se der 0, é porque esse seu ácido aqui é fraco. Lembre-se, essa conta só faz para os oxiácidos, tá? Vamos lá. Hidrácidos, aqui a regra. Tudo que eu escrevi, que eu falei, está escrito aqui do lado. Hidrácidos, quem são os fortes? HCl, HBr, HI. Moderado, HF. E os outros, tudo fraco. Os oxiácidos, o que é que eu faço? Diminuo o número de oxigênios do número de hidrogênios. 2 ou mais, ele é forte. 1, ele é moderado. 0, é fraco. Olha os exemplos aqui. Ó. 3 menos 1, 2, aqui é forte. 4 menos 3, 1, ele é moderado. 3 menos 3, 0, ele é fraco. Ah, que legal. Nomenclatura.
Pessoal, nomenclatura, eu já ensinei para vocês o grupo dos ácidos oxiácidos que terminam em ico e dele fazer uma referência. Eu sugiro que você faça aqui com a tabelinha dos NOx, que eu vou lembrar aqui para você como é que você vai fazer. Preste atenção, olha que interessante, preste atenção. Para os hidrácidos, a nomenclatura é muito fácil. Hidrácido, que é aquele que é sem oxigênio, você só vai acrescentar hídrico na frente. Os hidrácidos da nomenclatura é só acrescentar hídrico. Então, HCl, ácido clorídrico. H2S, o enxofre a gente usa SUF. Sulfídrico. Pronto, só isso. Hidrácidos você utiliza hídrico. No caso dos oxiácidos, eu te dei aqui uma tabelinha que você vai utilizar essas nomenclaturas bem aqui, ó. Per, ico, oso, hipo-oso. Como assim, Vanks? NOx. Você vai fazer o NOx do elemento central. Você vai fazer o NOx do elemento central. Olha aqui. H2SO4. Preste atenção. Lembrar do hidrogênio e do oxigênio. O NOx do hidrogênio, mais 1. E do oxigênio, menos 2. Você só precisa saber desses dois. Com esses dois, você resolve o exercício. Vamos lá. H2SO4. Vai lá na molécula, vai descobrir o NOx de quem? Do elemento central, que é o enxofre. Então, aqui, ó. Menos 2. Aqui vai dar quanto? 4 oxigênio, menos 8. Mais 1, você tem 2, fica mais 2. De 2 para 8, para zerar, quanto é que vai ser aqui? 6. Vai lá na tabela. Quem for 5 ou 6, você usa ico. Então, esse H2SO4 é o ácido sulfúrico. Nossa, Vank, isso é muito fácil. É muito fácil. Olha o HNO3, ó. Vou fazer bem aqui o HNO3 para você ver. Vou fazer vários aqui. Vou fazer o HNO3 aqui do ladinho. HNO3. Menos 2 e o mais 1, ó. Vai ficar menos 6. O hidrogênio é mais 1. De 1 para 6, precisa de quanto para zerar? Precisa de 5. Bom, 5, você vai usar o quê? Ico. 5 ou 6 é ico. Então, nitrogênio com ico. Nítrico. Ah, entendi. Vanks, faz uma aí que dê outra palavra, porque você só fez com ico. Vou colocar aqui um que não é nítrico, que não é o nitroso. Ó, vou colocar aqui, fazer o nitroso, tá bom? Para tu ver. Menos 2. Ah, mas você já sabe, sim, mas vai de conta que eu não sei. Menos 2 fica menos 4. O hidrogênio é mais 1. Bom, isso aqui tem que ser quanto para zerar? 3. O número 3, a gente usa o quê? Oso. Então, esse aqui seria o ácido nitroso. É assim que você deve proceder. Para os hidrácidos, o que é que eu tenho que fazer? Para os hidrácidos, você tem que colocar hídrico. Para os oxiácidos, ou você memoriza as famílias e trabalha com elas, ou você faz o quê? Você usa a tabela do NOx. Como é que é a tabela do NOx? Se você tiver 1 ou 2, você usa hipo-oso. NOx de quem, Vanks? Do elemento central. Se você tiver 3 ou 4, você usa oso. 5 ou 6, você usa ico. E o 7, você usa per, lá na frente. Alguns autores usam i, mas eu não uso hiper, não, só uso per. Tá? Isso aqui é uma questão didática. Você pode usar per ou ico. Tá bom? Oso. O que a gente faz? Outra regrinha aqui, ó. Aqui a gente pode diminuir. Ah, você ensinou isso aqui ontem. Quando você conhece o ico, ó, quando você conhece o ico, você descobre os outros. Ó. H2SO4 é sulfúrico. Se você tirar um oxigênio, você usa oso. H2SO3 vai ficar o quê? Sulfuroso. Se você tirar 2, você usa hipo. Vai ficar hipossulfuroso. É assim que você faz. Vanks, mas tem a história do per. Se você aumentar. Se você aumentar, você coloca per na frente. Dá um exemplo. Vou colocar um exemplo bem aqui. Ó. HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Presta atenção que eu vou fazer. Qual é o que eu tenho que aprender? Que você falou que se a gente não usar o NOx, da família ico. HClO3 é ácido clórico. HClO2, você não tirou um? Isso aqui seria quem? Cloroso. HClO, você tirou 2 oxigênios. Hipocloroso. Sobrou o HClO4 lá em cima. Como você tinha HClO3 clórico e você ganhou um oxigênio, você coloca per na frente. Esse lá de cima seria o perclórico. Vanks, não é difícil. O que eu tenho que fazer é treinar. Muito bem. Função e aplicação de alguns ácidos importantes para nós, que a gente não pode esquecê-los.
Ácido desoxirribonucleico. Van, isso aqui parece as aulas de biologia do Flávio. Sim, isso aqui é o DNA. Você estuda na biologia o DNA e o RNA. Para nós, interessa aqui o ácido DNA, tá? O desoxirribonucleico, que ele forma um material genético, né? Segundo que eu coloquei aqui, ácido acetil salicílico. Ah, você já deve ter tomado. Não, nunca tomei. Já é o AAS, que quando a gente é criança, a mãe da gente dá para nós o AS infantil, um comprimidinho rosa, docinho. Algumas crianças inventam que estão com dor de cabeça só para consumir AS. Ele é utilizado como anti-inflamatório e como analgésico. Ácido nítrico, também muito conhecido. Esse ácido nítrico, amigos, ele é utilizado na fabricação de explosivos e na fabricação de plásticos e fertilizantes. Nós tivemos um acidente de grandes proporções no Líbano, né? Onde você teve uma concentração de toneladas de nitrato de amônio, NH4NO3. Então, essa criancinha aqui está inserida nesse contexto, né? O nitrato, o HNO3 presente nessa estrutura, né? Do NH4NO3, que é o nitrato de amônio, que você teve uma série de pessoas que morreram naquela explosão. Então, todo cuidado é pouco com o manuseio desses materiais. O ácido carbônico, HCO3, presente nas bebidas gaseificadas, né? Coca-Cola, por exemplo, a champanhe. O ácido acético, também conhecido como ácido etanóico, ele é presente no vinagre. Então, quando você está lá saboreando uma boa salada e utiliza vinagre, o ácido acético está lá, tá? Ácido acético, também conhecido como ácido etanóico. Tem mais algum, Vamps? Tem. Olha aqui, o ácido clorídrico, presente no nosso estômago para ajudar a digestão. Se eu produzir muito HCl, além do que eu preciso, eu vou estar com dor no estômago, com acidez estomacal, baixei muito o pH. Quando é que isso acontece? Tem duas situações. Má alimentação, ela gera uma produção excessiva de ácido clorídrico, e estado emocional. O estresse, a preocupação, a ansiedade produz essas queimações no estômago. Talvez, quem sabe, alguém aqui na sala já tenha passado por isso que eu estou acabando de narrar. O ácido clorídrico também é vendido como ácido muriático, pessoal, para limpezas mais pesadas, tá? Ele limpa estruturas mais pesadas, resíduos de cimento depois de uma construção. Eles limpam superfície metálica que você precisa fazer uma solda. Ácido muriático é o ácido clorídrico. Ácido cítrico. O ácido cítrico seria aquele que está presente nas frutas como o tamarindo, o limão, a laranja. Ácido sulfúrico, esse aqui eu tenho presente na bateria do automóvel, mas também é utilizado na produção de fertilizantes agrícolas. Ele ajuda na produção de adubo. Ele também é utilizado na produção de papéis. Já vou falar em sulfite? Pois é, a presença do ácido sulfúrico lá. Presente também na produção de tintas, de plásticos. O ácido sulfúrico também é um dos ácidos que a gente encontra na chuva ácida. Ele é muito corrosivo. Solução de bateria que tocar na sua roupa, ela vai rasgar a sua roupa facilmente. HF, o ácido fluorídrico. O HF, pessoal, ele é muito utilizado, por ele ser muito corrosivo, na marcação de chassi nos para-brisas dos veículos. Como assim, Vanks? Você pega o número do chassi, que é um número único para cada automóvel, e faz a marcação nos para-brisas, para identificar o carro, no caso, por exemplo, de um furto ou roubo. Tá? Ele é utilizado nessa marcação. Ele corrói o vidro e deixa a marcação bem facilmente visualizada. Bom, isso posto, vamos agora relembrar com você o segundo pacote das funções inorgânicas, são as bases. As bases, amigos meus, elas têm como característica a presença dessa estrutura aqui, que é a hidroxila. Lá nos ácidos, eu sempre gosto de fazer um parâmetro. Os ácidos, eles trazem para nós uma reação de ionização. As bases nos trazem uma reação de dissociação. Os ácidos formam cátions, as bases formam ânions. Os ácidos começam com hidrogênio, as bases terminam com hidroxila. Então, são compostos de íons que vão se dissociar, ele vai formar íons, né? Quem seria a hidroxila? Seria o ânion, aquele que você vai ter carga negativa. A substância que apresenta o grupo hidroxila do lado direito. Então, aqui, ó, NaOH, CaOH2, MgOH2, a hidroxila sempre do lado direito. Vanks, por que é que o sódio está com hidroxila, o magnésio e o cálcio com duas? Quem define o número de hidroxila, amigos, é a família do elemento que está com ele. Então, se aquele metal da família 1, você coloca um hidroxila. Aquele metal da família 2, você coloca duas. Se você pegar o alumínio, por exemplo, o alumínio da família 3A, aí vai ficar como? AlOH3. Eles são bons condutores de eletricidade, como os ácidos, desde que estejam em solução aquosa.
Eles também podem ser como agentes químicos ou entidades químicas obtidas as suas identificações através de quem? Dos indicadores. Estão lembrados que eu falei para você do repolho roxo? Pois é, o repolho roxo tem o quê? A fenolftaleína. Então, a fenolftaleína pode ser utilizada para indicar se aquela determinada substância é ácida ou básica. Quando a gente coloca a fenolftaleína numa substância básica, ela fica avermelhada. Então, você já sabe, pingou aquele produto lá do repolho roxo, né, com água, batido no liquidificador, dentro de uma solução líquida, e ela ficou incolor, é porque ela é ácida. Ela ficou vermelha, ela é básica. O sabor das bases é adstringente. O que é que significa esse termo adstringente? Isso aqui é aquele tipo de alimento que trava na boca da gente. Por exemplo, você pega uma banana verde e dá uma mordida nela. Aquele sabor que deixa preso a nossa língua, aquilo ali é um sabor adstringente. Participa do processo de reação de neutralização. Uma base origina sal e água quando reage com ácido. O processo denominado para os ácidos é ionização. Na base é dissociação. Como é que faz, Max? Muito simples. Olha para cá o que eu fiz. Ó. Na na presença da água fica Na+, ou H-. Magnésio, na presença da água, aqui vai ficar Mg+2 com 2 hidroxilas. Alumínio, Al+3 com 3 hidroxilas. Não esqueça o sinal de menos, porque isso aqui é um ânion. Quanto ao número de hidroxilas dissociadas, é muito simples, é só você olhar para a molécula. Aqui você tendo uma, você vai ter monobase. 2 hidroxilas você vai chamar de dibase. Se tiver 3 hidroxilas, tribase. Se você tiver 4 hidroxilas, tetra. Não tem dificuldade, é só aspecto de observação. Grau de dissociação, ou seja, como é que eu consigo mais produção de íons ou não. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se a base é forte, se ela é moderada ou fraca. Como é que a gente vai fazer? Pelas famílias. A referência da base forte é a família dos metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? Família 1A. Acompanha também eles os metais alcalinos terrosos. Então, aqui, ó, base forte, família 1A e família 2A. Se você pegar a tabela periódica, família 1A seria lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Já a família 2A seria berílio, magnésio, cálcio, trôncio, bário e rádio. Quem formar base dessa galera é base forte, exceto, cuidado com as exceções. Você vai tirar o magnésio daqui, tá? Magnésio não é uma base forte. Isso aqui é uma base fraca. Vanx, esse aí é aquele que a gente toma quando está com acidez estomacal, o famoso, comercialmente falando, leite de magnésia. Isso mesmo, leite de magnésia. Vanx, quem são as outras bases? As outras bases são as bases fracas. Forte, família 1A e 2A, exceto o magnésio. E as outras? As outras são fracas. As outras são fracas. A solubilidade tem tudo a ver com as famílias. Olha só. Quais são as bases solúveis? Base solúvel, meus amigos, metais alcalinos. Família 1A. Tem uma exceção. Quem? NH4H, hidróxido de amônio. Então, quem são as bases solúveis? Os metais alcalinos, mais o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, vai ser uma base forte ou fraca? Fraca. E aí, o que acontece? Quem são as pouco solúveis? As pouco solúveis são as da família 2A, metais alcalinos terrosos. 1A, solúvel. 2A, pouco solúvel. E o resto? O resto é insolúvel. Solúveis, pouco solúveis, insolúveis. Recapitulando essa tela. Quem são as bases fortes? Família 1A e família 2A, retire o magnésio. Quem são as bases fracas? As outras. Solubilidade. Quem é que é solúvel em água? Família 1A. Mais quem? NH4H, também conhecido hidróxido de amônio. Pouco solúveis, família 2A. O restante das bases, qualquer um que você pegar, peguei aqui dois exemplos aqui, posso citar, o ferro e alumínio, base fraca. Insolúvel, perdão. Além de fraca, insolúvel. Nomenclatura. Nomenclatura é muito fácil. É só escrever hidróxido na frente e o nome do elemento. E se tiver variação, aí eu vou te mostrar pelos números romanos. Olha. Hidróxido mais o nome do elemento. Quem que é o NaOH? Hidróxido de sódio. MgOH2, hidróxido de magnésio. CaOH2, hidróxido de cálcio. Ó, hidróxido de nome do elemento. Se você tiver elementos com NOx que variam, e isso é possível acontecer, você identifica pela quantidade de hidroxilas. Veja, o ferro, temos duas bases aqui com o ferro, FeOH2 e FeOH3. Então, você vai escrever isso aqui assim. O menor NOx, você escreve oso. E o maior, ICO. Então, ó,
FeOH2, FeOH3, lógico que o maior é FeOH3, então ele vai ser o hidróxido férrico. E o menor vai ser hidróxido ferroso. Se você não quiser usar férrico e ferroso, você pode escrever hidróxido de ferro normalmente e coloca lá na frente em romanos, ó, o número de hidroxila. Então ali em cima eu poderia citar como, em vez de chamar de hidróxido ferroso, hidróxido de ferro 2. Em vez de chamar de hidróxido férrico, hidróxido de ferro 3. Quem define isso? O seu NOx menor ou maior. Aqui eu trouxe para você algumas funções, o que é que a gente poderia encontrar nas bases. Aqui, antes de começar a ler, já bem aqui embaixo, isso aqui faz parte da minha infância, leite de magnésio. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Minha querida mãezinha, que hoje não está mais presente no mundo físico conosco, quando a gente era criança, a minha mãe fazia a gente tomar um vidro desse aqui a cada 6 meses. Tomar todo, de uma vez. Ela enchia um copo, mandava tomar e com a sandália havaiana na mão, se por acaso vomitasse. Pra quê, Vax? Na visão de minha querida mãe, era para dar uma limpada. E a gente tinha que obedecer, né? A mãe tem sempre razão. Eu lembrei de minha mãezinha agora com mais uma dessas historinhas que eu vou sempre gravar na minha memória. Então vamos aqui, ó. Hidróxido de magnésio. Ele está presente aonde? No leite de magnésio. Para que a gente toma? Combater a acidez. Não é para limpar nada não, tá? É para combater a acidez na reação de neutralização. CaOH2. O CaOH2 é o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, pessoal, já viu falar em cal? Aquela que os pedreiros misturam na massa para fazer reboco, que utiliza misturado com água para pintar meio fio? Pois é, aquilo ali é a cal hidratada, CaOH2, hidróxido de cálcio. É muito utilizado num produto chamado argamassa, que facilita a fixação, por exemplo, de cerâmica, de piso, etc. Hidróxido de sódio, NaOH, muito famosa também essa daqui, é a famosa soda cáustica. Essa soda cáustica é muito utilizada para limpeza, para desentupir cano, para desentupir vaso sanitário, pias, etc. Ela é tóxica e ela é corrosiva, você não pode tocar esses materiais direto com a sua mão sem proteção. Utilizado também para produzir sabão. Lá na área rural, a gente encontra muita gente que produz sabão, usando o quê? O hidróxido de sódio misturado a outros compostos. Hidróxido de amônio, Vans. Esses aqui, amigos, também são utilizados, quando você falar em amônia, tudo que você vincula com amônio, você lembra logo de substâncias muito fortes, corrosivas, cheiros fortes, limpeza. Os amoníacos são tudo à base de NH3. O hidróxido de amônio ele serve como referência para a produção de material de limpeza, para aqueles pós que você utiliza para retirada de gordura, tá? Cuidado com ele porque ele é tóxico e esse produto também pode ser extremamente irritante no seu globo ocular. Aqui eu cito na sequência os indicadores para a gente saber se o determinado material é ácido ou básico. Eu falei para vocês de 0 a 14 o pH, lembra? Quem tiver pH baixo é ácido, quem tiver pH alto é básico. De 0 a 7, ó, aqui, ó, até chegar aqui, isso aqui é ácido. De 7 para 14 é básico, bem no 7 é neutro. Ó, aqui, ó, quem tem pH baixo? O ácido da bateria, suco de limão, vinagre. Quem é que tem o pH bem pertinho aqui do 7? O leite, o bicarbonato de sódio. Aí vai baixando, água do mar, leite, magnésio, amônia, barrela. Então, essas estruturas eu poderia identificá-las usando isso bem aqui, ó. Indicadores. O indicador mais fácil da gente trabalhar é o repolho roxo. Bate o repolho roxo no liquidificador com água e aí ele com aquele suco numa tonalidade roxa, você vai colocar algumas gotas nas substâncias lá no laboratório. Se essa substância ficar incolor, preste atenção, coloquei fenolftaleína, ficou incolor, eu sei que é uma substância ácida. Ela puxou para o lado rosa e tendendo para o lado vermelho, ela é o quê? Ela é básica, do rosa até o vermelho. Se você pegar o papel de tornassol, que é uma folhinha, se ficar rosa, é ácido, se ficar azul, é base. Então a gente tem um comportamento diferenciado para cada um deles. Na nossa próxima aula, nós iremos abordar esse assunto aqui, ó, os óxidos. Eu hoje fiz uma recapitulada no conteúdo de ácidos e bases, espero que você tenha fixado esse assunto e eu estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida. Próxima aula a gente trabalha óxidos.